Então, boa noite, né? Estamos aqui para mais um trabalho do PIBID, trabalho quinzenal, né? O minicurso apresentado pelos PIBIdianos. Eu sou a professora Sheila, supervisora do programa na escola Washington Barros França, e vou passar a palavra para o coordenador do programa, que é o Rodrigo. Bom, boa noite a todos, né? Essa é mais uma sessão de minicursos no nosso programa aqui, do Núcleo de Física, do IFG Campo Jataí. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes, né, e aqueles que estão assistindo também depois, que possam gostar do material que a gente está produzindo. E os alunos estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Passo a palavra aos ministrantes da noite. Bem-vindos, pessoal que está chegando aí, Ana Clara, Miriam, Sara e Adriana, né, Glossini, que vão apresentar, pode começar. Boa noite. Só aguardar um minutinho para a Daiane colocar a apresentação para nós. Está aparecendo? Está. Pode apresentar. Então, boa noite. Me chamo Adriana. A gente vai dar início a mais uma apresentação do nosso programa do PIBID. Estão conseguindo me ouvir certinho? O som tá bom? Sim. Ouvindo bem. Tranquilo, então. Pode passando, Daiane. Então, esse tema, a gente vai... Volta, por favor. Como funcionam as redes de Wi-Fi? A gente põe a pensar, muitas das vezes, quando o Wi-Fi da gente para de funcionar, né, a gente se questiona, mas como funciona? Algumas vezes a gente questiona, às vezes a maioria das vezes a gente também fica com raiva, né, porque a gente não entende que a gente tá tudo conectado, tá tudo funcionando e o Wi-Fi para de funcionar. Então, nesse mini curso, a gente vai explicar para vocês o básico de como funciona a rede Wi-Fi e o que significa. Pode passar, por favor. Está sendo apresentado por Adriana Santiago, Daiane Souza, Glauceni Silva e Sara Matos. Nós somos PIBidianos, juntamente faz um programa com a Escola Estadual Washington de Barros, França. Alguns alunos da escola estão presentes também, e o nosso intuito é passar para eles algumas informações em relação à física ao todo. Pode passar, por favor. Mas quem será que trouxe essa invenção maravilhosa para nossas vidas? Foi uma mulher. Sim, uma mulher. A Hedy Lamarr, uma atriz e inventora austríaca, naturalizada americana, inventou, como numa brincadeira, a base para a comunicação do Wi-Fi. Tudo começou na década de 30, durante a Segunda Guerra, quando a Hedy e um amigo também inventor, George Antoniel, criaram um aparelho de interferência de rádio que serviria para despistar radares nazistas. Logo depois, o equipamento foi patenteado em 1940 e foi batizado como Hedwig Eva Maria Kissler. Pode passar, por favor? Da guerra para o mundo. A ideia foi apresentada ao Departamento de Guerra dos Estados Unidos em 1942. Mais ignorada por ser considerada, digamos, complicada demais. O projeto só voltou aos holofotes militares em 1962, quando foi utilizado nas incursões americanas em Cuba. Em 1997, a Electronic Frontier premiou Hedy por sua invenção, que já estava com a patente expirada. Logo depois, no ano seguinte, a ideia foi 49% adquirida pela Ottawa Wireless Technology. A empresa, então, utilizou o projeto como alicerce para o desenvolvimento de uma tecnologia de comunicação.
como as conexões Wi-Fi e CDMA, que a gente ouve muito falar, principalmente do cabo, né? Por esse motivo, a inventora, compositora e atriz recebeu ainda o título de mãe do telefone celular, por sua contribuição com o desenvolvimento na tecnologia de comunicação. Entretanto, nada de dinheiro. Hedy Lamarr viveu em Orlando até sua morte, em 19 de janeiro do ano de 2000, aos 86 anos. Em 2015, quando ela faria 101 anos, o Google fez uma homenagem em formato doodle, apresentando uma mulher que conseguiu ser tudo o que quis, mesmo em um meio dominado só por homens. Hedy provou que era muito mais que um rostinho bonito no cinema. Do mesmo modo, fica a mensagem que aquele símbolo do Wi-Fi traz também a mensagem que ela, enquanto mulher, pode ser o que quiser, inventora, atriz ou quem sabe ambos, conectada ou na vida real. Aí a gente vai ver o doodle que o Google fez para ela no seu aniversário. Quando surgiu? A internet sem fio, ou a wireless, surgiu ao final da década de 90, então é uma coisa assim, muito recente para nós. Quando os primeiros computadores com alguma portabilidade começaram a conquistar um número significativo de seguidores, porque até então o computador era muito grande, uma máquina muito pesada, e a gente não tinha essa portabilidade de levar isso para lugares, tipo notebook, tablet, etc. Hoje, elas são extremamente populares. O Wi-Fi, por sua vez, é um tipo de wireless desenvolvido para a criação de redes locais e computadores, smartphones, videogames, usando roteadores. O Wi-Fi significa Wireless Fidelity, nome que foi dado a uma alusão à expressão Hi-Fi, High Fidelity, usada pela indústria fonográfica nos anos 50. O termo foi registrado pela Wi-Fi Alliance, mas tornou muito popular e é dado qualquer tecnologia WLAN, Wireless Local Area Network. Pode passar. Antes de eu falar para vocês como que funciona, eu queria acentuar, porque além da rede ter sido a mãe criadora a descoberta das ondas de rádio que proporcionou o Wi-Fi, a gente também tem, não podemos acentuar também, que teve o John O'Sullivan, que ele foi um engenheiro elétrico, que ele, junto à equipe dele, tentou detectar sinais de rádio nos buracos negros, distante no espaço. Porém, eles não tiveram sucesso com isso. E criaram várias equações complexas, transformaram essas equações em rápida de Fourier. Então, assim, essa equação ela foi utilizada muito tempo depois de 20 anos que ele voltou, que foi interferir junto com a patente nos anos 90. Então, foi
Assim, a Red foi a pioneira, aí a patente da Wi-Fi, pegou a ideia da Red junto com a do John Sullivan. E agora, como é que funciona? E como funciona, né? As redes Wi-Fi fazem uso de ondas de rádio, comuns para transmitir as informações de internet. Assim como acontece com a televisão, rádio, celular, por exemplo. Essas redes funcionam através de ondas de rádios transmitidas por meio de um adaptador, o roteador, que recebe sinais, decodifica e os emite a partir de uma antena, sendo a parte principal do Wi-Fi. Os sinais de internet emitidos pelos roteadores podem chegar via cabo, linha telefônica ou ondas de rádio, como é o caso do 3G. Até os aparelhos que suportam essa tecnologia. Então, a gente tem muito aparelho, sem ser smartphones, que suportam essa tecnologia. Para que um dispositivo tenha acesso a esses sinais, é preciso que esteja dentro de um hotspot, ou seja, dentro de um determinado raio de ação, que no caso essa antena ela fica central para distribuir essas ondas de raio para o Wi-Fi funcionar. A troca de informações acontece em uma das frequências disponíveis pelo governo, então tem a ver com o governo também. A de 2,4 GHz ou a de 5 GHz, quanto mais alta a frequência, maior também a capacidade do sinal carregar um alto número de informações, que com o decorrer dos slides a gente vai estar explicando também. Mas, afinal, como esses dispositivos se comunicam? Próximo, Daiane. Boa noite. A partir de agora eu vou falar, né, um pouco sobre os Wi-Fi. Vamos falar sobre comunicação de dispositivos. Uau, você acha que o microfone está desligado? Glauce? Glauceni, aconteceu alguma coisa? Gente, só um momento, porque a internet está ruim, está tendo algumas regiões, está acabando a energia. Então, vamos só aguardar um minutinho. Pronto, voltou. Eu perdi a conexão aqui, eu vou ter que usar pelo celular. Só um instantinho que eu vou abrir aqui para mim ler nos slides daqui, porque não dá para me ver pelo celular. Então, boa noite, meu nome é Glauceni, né? Eu vou falar agora um pouco sobre a comunicação dos dispositivos Wi-Fi. A comunicação entre os dispositivos conectados na rede Wi-Fi é feita através do protocolo 802.11. Que possibilita a eles reconhecer as informações uns dos outros. Basicamente, nos locais onde há sistema que faz uso de ondas de rádio, um circuito elétrico é o responsável por provocar a oscilação de elétrons na antena emissora. Esses elétrons, eles são acelerados e, em virtude disso, eles emitem ondas de rádio, os quais transportam as informações até uma antena receptadora. As redes Wi-Fi operam de forma análoga, quer dizer, elas operam de forma igual. Um adaptador sem fio para computadores capta as informações e as traduz na forma de sinais de rádio, a quais são transmitidos com auxílio de uma antena. O roteador
cuja função é realizar a distribuição dos sinais da rede, além de escolher o melhor caminho para o envio do conjunto de dados, é quem recebe o sinal e o decodifica. É ele quem envia as informações para a internet usando uma conexão com fio ou sem fio, a Ethernet, que é responsável pela interconexão de redes locais. O que é um hotspot? Antes de eu falar sobre o hotspot, eu vou falar um pouquinho sobre esse protocolo 802.11 que tinha no slide anterior. O protocolo 802.11 AC, ele substituiu a maioria dos antigos protocolos. Nele, a distribuição de dados é mais inteligente, pois além das ondas se propagarem em todas as direções como nas anteriores, no protocolo AC, os roteadores reforçam o sinal para as áreas que têm mais dispositivos conectados. Então, ele tem uma inteligência, através da tecnologia chamada beamforming, ele consegue mandar mais sinal para aqueles locais que estão usando mais, que tem mais dispositivos conectados na rede. Com isso, se diminuiu muito os famosos pontos cegos da internet. E também que em 5 GB, a velocidade ela é muito alta, mas ela alcança uma curta distância. Em 2,4 GB, a velocidade é baixa, mas ela consegue acessar a uma maior distância. O que é um hotspot? O termo hotspot é usado para definir uma área onde o Wi-Fi está disponível. Pode ser através de uma rede sem fio fechada, em casa ou nos locais públicos, como restaurante ou aeroportos. Para acessar um hotspot, seu computador deve ter um adaptador sem fio. Se você estiver usando um modelo de laptop recente, o transmissor sem fio é um recurso nativo. Mas caso contrário, você vai ter que comprar um adaptador sem fio que se conecte ao slot do seu PC ou uma porta USB. Tem algumas anteninhas que conectam, o meu computador mesmo é conectado com uma anteninha no Wi-Fi. Uma vez instalado, seu sistema detecta automaticamente os hotspots e pode solicitar uma conexão Wi-Fi. Em alguns casos, a detecção não é automática, mas aí tem um software que você instala para gerenciar essa tarefa de instalação que você conecta. O hotspot, então, nada mais é do que um ponto de acesso do sistema Wi-Fi. Agora, esse de cima mostra exemplo de hotspot. É um aparelho que detecta as ondas vindas do sinal da internet e libera como sinal de Wi-Fi, como códigos para notebooks, celulares, vários aparelhos que podem conectar ao mesmo tempo nesse modem, né? Vários aparelhos podem conectar. Isso é um hotspot, uma central de acesso. Aqui também temos objetos que atrapalham o Wi-Fi. Por que alguns objetos atrapalham o Wi-Fi? Porque eles também, como a internet, eles usam ondas de rádio, como as babás eletrônicas, portões, micro-ondas, televisão, drones, qualquer dispositivo que é Bluetooth, aparelhos que usam água, espelho, inclusive até o nosso corpo, porque ele é composto de muita água. Se a gente ficar na frente de uma central de internet, de um modem, ele vai diminuir o sinal atrás de nós, porque a água presente vai atrapalhar a transmissão. É muito pouca, mas dá uma diferença. O metal também, por como ele absorve a eletricidade, ele atrapalha muito o sinal do Wi-Fi. Vou passar daí. Vantagens da internet Wi-Fi. Quais que são as vantagens? A primeira vantagem
é a mobilidade. A mobilidade é uma das vantagens, né? Porque ela oferece muita praticidade e conforto. É possível navegar na internet através de qualquer aparelho, em qualquer lugar do ambiente. Não é necessário ficar preso entre cabos e fios. Eu acho que foi uma das principais vantagens do Wi-Fi foi eliminar os fios, né? Imagina antigamente o tanto de fios que precisaria para conectar uma internet, né? Segundo ponto, dificilmente o Wi-Fi dá problemas. E quando isso acontece, é muito simples de resolver. Muitas vezes, desligando e ligando novamente o roteador, a conexão já vai se restabelecer, simplesmente. Mais um ponto é a acessibilidade da internet também se tornou mais fácil depois da conexão Wi-Fi. Com ela, é possível ter internet em lugar que antes não era possível. Que não era possível levar um cabo, um fio que precisaria de muito gasto com cabo. Hoje em dia, através do Wi-Fi, se consegue levar a internet em vários locais, igual um celular. Muitos locais pegam a internet no celular, que nada mais é do que um sistema Wi-Fi, né? A internet que vem pelo celular é um dos sistemas Wi-Fi que consegue pegar em vários pontos. As desvantagens. Para ter um sinal bom na casa toda, no escritório, é preciso deixar o roteador em locais altos, para que o sinal seja emitido de uma forma mais ampla. E aí entra os objetos que atrapalham, né? Às vezes a parede, às vezes tem muita decoração, e isso tudo vai atrapalhando o sinal, né? A conexão do Wi-Fi, ela ainda não é 100% segura, e por isso é importante colocar uma boa senha, com números, letras maiúsculas, minúsculas e outros caracteres para poder dificultar o acesso de hackers à internet, porque não é segura ainda 100%. E outra, quanto mais dispositivo conectado, mais lento vai ser o desempenho da rede, né? Então, locais públicos mesmo, a gente já sabe, muito conexão, a internet bem lenta por causa disso. Apesar que hoje em dia, com as 5 gigahertz, a velocidade alta, consegue conectar bastante aparelho sem ter muita diferença na internet, mas mesmo assim ainda tem muita diferença. Boa noite, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ok. Agora eu vou falar sobre a segurança e a criptografia. Redes wireless são mais inseguras do que as redes físicas. As informações podem ser copiadas por dispositivos receptores colocados sem permissão. Serviços de rede podem ser retirados a DNS of Service por estações que entram na rede sem permissão. Ao contrário das redes físicas, os ataques podem ser feitos por indivíduos sem acesso a uma porta de hub ou switch. A segurança de rede, nós sabemos que ela é essencial, né, para proteger as redes de uma empresa, da nossa própria casa também, e impedir atividades ou acessos não autorizados. O objetivo é proteger os dados e a infraestrutura de rede contra ameaças internas. A segurança de rede combina várias camadas de defesa na borda e na rede, própria dentro da rede. E cada camada de segurança, ela implementa políticas e controles. Usuários autorizados obtêm acesso aos recursos da rede, mas os agentes mal intencionados são bloqueados de realizar explorações e ameaças. Exemplos, hackers, vírus. Quando nós estamos conectados, né, em uma rede Wi-Fi, por exemplo, em algum shopping, algum local público, quem garante que a segurança de transmissão dos dados do meu dispositivo, pode ser de um computador, tablet, smartphone, etc., em relação àquele roteador Wi-Fi, né, que está localizado naquela rede local. Então, para falar sobre essa segurança, vamos começar a falar dessas seguranças nessa rede sem fio, né?
principalmente as do padrão Wi-Fi. E para começar a falar desses protocolos, dessas seguranças, primeiramente vamos falar sobre do WEP, que essa é uma sigla em inglês, que traduzida para o português, ela significa privacidade equivalente à rede cabeada. Ele é um protocolo utilizado para proteger redes sem fio padrão Wi-Fi, porque ele utiliza criptografia de dados na transmissão dos dados entre o seu dispositivo e o roteador de Wi-Fi, que está entregando aquela rede. Mas esse padrão WEP, ele apresentou várias falhas e vulnerabilidades que tornaram ao longo dos anos um padrão pouco ou não seguro. Hoje em dia, ele não é recomendado, mas o seu uso para proteger a rede. Ele é pouco seguro porque o seu sistema de criptografia ele foi facilmente quebrado. Então, depois do app apresentar suas vulnerabilidades, veio outro padrão mais seguro, chamado WPA, que ele significa, no português, acesso sem fio protegido. Ele é um padrão que também serve para proteger a rede sem fio do tipo padrão Wi-Fi. Ele é um protocolo que utiliza criptografia, porém, ele corrigiu as falhas do antigo app. Então, o WPA aumentou e muito o seu nível de segurança das redes sem fio, o que tornou ele, hoje, considerado um padrão com um bom nível de segurança. Mas não bastando isso, né, com a evolução da tecnologia, que a gente está vendo que ela está progredindo muito, chegou um sistema chamado WPA2. Ele é uma segunda versão do WPA, e a diferença entre os dois é que o WPA2, ele implementou um sistema de criptografia, que ele se chama AES, que significa Padrão de Criptografia Avançada. Portanto, ele apresentou um nível de segurança muito mais alto do que o WPA, da versão primeira. Então, o WPA, ele corrigiu as falhas do WPA, com o decorrer dos anos, essas seguranças foram evoluindo, né? E o WPA2, ele implantou um sistema de criptografia avançada, que se comparar a esses três, o app, ele é pouco seguro, o WPA, ele tem um bom nível de segurança, e o WPA2, ele tem um alto nível de segurança, ele é o recomendado hoje em dia. E tem o WPA-PSK, que ele também é muito conhecido como WPA Personal. Ele significa chave previamente compartilhada. Ele é um sistema que oferece proteção de forte criptografia, né, utilizando a chave previamente compartilhada. E entre os dispositivos que vai se conectar e o próprio roteador, sem a necessidade de usar um servidor autentificação corporativo, né? E por isso ele é chamado de WAP Personal, porque ele é o mais utilizado por usuários domésticos de pequenas empresas ou de pequenos escritórios. Bom, pessoal, meu nome... Um minuto, prontinho. Pessoal, até agora nós vimos a rede, a segurança de rede, que ela é específica para pequenos ambientes, pequenos escritórios, rede doméstica. E a partir de agora nós vamos falar sobre a parte empresarial. Grandes empresas precisam de uma rede muito maior, muito melhor estruturada e com a segurança extremamente mais capacitada para conseguir permanecer seguro aqueles dados dos usuários, certo? Então, a WPA Enterprise, Wi-Fi Protected Access Enterprise, pode utilizar na sigla o WPA Enterprise ou WPA2 Enterprise. Ele também consegue ter essa variação no WPA e WPA2. Ele também pode ser chamado de WPA Radius, protocolo utilizado para proteger redes sem fio do padrão Wi-Fi. O servidor verifica as credenciais dos clientes
e dá a ordem para que o ponto de acesso libere ou não o acesso. As credenciais podem ser formadas por nomes de usuário, senha e certificado digital. E ele oferece uma proteção muito forte de criptografia. Então, o que acontece? Esse nível maior de segurança para essa rede, para proteger os dados dos seus usuários, ela é criada através de credenciais. Então, eu tenho um sistema que ele consegue gerar esse acesso ou não. A pessoa pede acesso, né? Esse servidor de autenticação, ele verifica essas credenciais dos clientes que desejam acessar o ponto de acesso, e aí ele vai liberar ou não. Então, esse tipo de informação não é passado por qualquer pessoa. Então, essas chaves previamente compartilhadas, elas têm essa função de permanecer os dados de uma forma mais segura. Pode passar, Dai. O WPS é o Wi-Fi Protected Setup. Ele é uma configuração de Wi-Fi que ela veio para melhorar essa segurança. Então, esses WPS, eles servem para configurar, ele é um padrão de configuração de proteção para redes Wi-Fi e facilita a configuração da segurança, tanto do WPA quanto do WPA2. Eles têm um tipo de sistema que ele foi criado para facilitar a configuração dessas redes, tanto que usam um padrão WPA de proteção contra o WPA2, como, por exemplo, os WPS PIN. O WPS PIN é o Personal Identification Number. É um número de identificação pessoal. Todo dispositivo que acessa sem fio a rede recebe um número de identificação. Então, esse PIN ele pode ser gerado dinamicamente na tela do dispositivo, quando é detectado, e é solicitado o PIN no ponto de acesso sem fio ou registro de rede. O que isso está falando? Quando esse WPS ele serve para poder ajudar essa parte da configuração dos WPAs por conta dessa criptografia mais elaborada. Então, os usuários recebem esse número pessoal, né? Ele é um número de identificação pessoal, cada um recebe o seu, e toda vez que esse dispositivo é detectado na rede, ele já vai ter o seu ponto permitido, né? O seu acesso permitido naquela rede. Pode passar, Dai. Então, como que eu vou descobrir qual que é a segurança da rede doméstica? Você aí na sua casa pode descobrir qual que é a segurança da sua rede doméstica. Será que ela está usando uma segurança que é realmente eficiente? Pode passar, Dai. Então, eu trouxe um passo a passo aqui para vocês, para que vocês consigam verificar se a rede Wi-Fi da casa de vocês ela é realmente eficaz, se ela está dando segurança realmente para os seus dados. E como que você tem que fazer? Essas imagens aí, eu estou mostrando da rede Wi-Fi aqui da minha casa, essa Vivo Fibra AA11. Então, eu vou na barra de tarefas, que fica ali, nessa barra verde, geralmente, nos monitores, e fica próximo onde tem a hora e a data. Aí você clica nesse sinalzinho, nesse ícone, que significa Wi-Fi, é onde tem a sua rede de internet. Você vai clicar com o botão direito, e vai aparecer as opções ali, né? Desconectar, status e propriedades. Você vai clicar em propriedades. Então, quando você clicar em propriedades, vai abrir uma outra tela, e aí vai mostrar ali, ó, tipo de segurança, tipo de criptografia, chave de segurança de rede. Então, tipo de segurança da minha rede aqui é WPA2 Personal. Tipo de criptografia é AES, e a chave de segurança está ali, obviamente, oculta, né? Apenas as pessoas que têm essa chave de segurança, que é a senha da minha rede Wi-Fi, vão conseguir acessar o meu ponto de acesso, certo? Aí, na casa de vocês, vocês podem fazer esse experimento, né? Essa verificação da segurança da rede da casa de vocês. Pode passar, Dai. Aí, pessoal, trouxe para vocês 5 dicas para uma navegação segura. Primeiro, não compartilhe as suas senhas. Verifiquem bastante qual que é o tipo de site que vocês estão entrando, que estão solicitando as senhas de vocês.
Se não for uma rede conhecida, um site conhecido, e que vocês tenham ali essa segurança já previamente, né, sabida, vocês não devem compartilhar as senhas de vocês. Procure sempre se informar sobre os termos de uso e políticas de privacidade. Você tem que saber se naquele site que você está colocando a sua senha ou os seus dados, dados de cartão de crédito, seu nome completo, CPF, seus dados pessoais mesmo, sabe? Vocês precisam saber quais são os termos de uso e política de privacidade. O que eles vão garantir ali que os seus dados estarão protegidos. E os dados que você colocar lá naquele site, se eles irão para um banco de dados e se posteriormente eles serão deletados ou serão vendidos para outras empresas. Seja cuidadoso ao divulgar informações em redes sociais, pessoal. Exatamente. Rede social, Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp. Nós estamos vendo aí bastante, como que fala, notícias, né, sobre golpes através do WhatsApp, Facebook, pessoas clonando, hackeando os aplicativos para que possam dar golpes e aí utilizando os dados das pessoas. Crianças devem acessar sites adequados à sua idade. Ou seja, você às vezes deixa uma criança ali 8, 9 anos, já tem uma noção, já mexe no computador como ninguém. Se você deixa ali um cartão de crédito próximo a ela, e ela tem um jogo, por exemplo, que ela tenha interesse em comprar itens desse jogo, ela pode, com certeza, cair num golpe. Entrar num site que tem uma procedência duvidosa e colocar ali os seus dados de cartão de crédito, né? E isso é muito perigoso, tanto para a criança, né? Quanto para o próprio adulto que será lesionado. Pode passar, Dai. Agora vamos falar de criptografia. Processo de codificação de mensagens ou arquivos. É responsável por gerar um código que permite que só os que possuem as chaves corretas tenham acesso àquelas informações. Qual que é o objetivo? Proteção dos dados digitais durante o envio. Os algoritmos da criptografia fornecem iniciativas de segurança que permitem que seja verificada a origem da mensagem e a integridade da mesma, sendo uma forma de comprovar que não houve nenhum tipo de alteração em seu conteúdo. Então, para que a gente tem a criptografia? Ela vai codificar as mensagens dos arquivos que serão enviados nessa rede. Ou seja, vai sair aqui do meu computador, do computador de cada um, para ir para outro computador. Uma mensagem de WhatsApp. Eu mando a mensagem aqui, por exemplo, para a professora Sheila, e aí o que acontece, pessoal? A minha mensagem boa noite, professora Sheila. Ela vai ser criptografada e ao ela entrar na rede, ela não vai em forma de boa noite, professora Sheila. Ela vai em forma de um código. Nos próximos slides eu vou mostrar para vocês como que esses códigos são gerados. O que acontece? Eu tenho essa mensagem viajando aí na rede, na internet, e quem vai conseguir ler essa mensagem? Só a professora Sheila. Por quê? Ela vai ser a única capaz de ter a chave para decodificar a minha mensagem. Aí apenas vai aparecer boa noite, professora Sheila, lá no celular da professora Sheila. Pode passar, Dai. Aqui, tipos de criptografia. Nós temos a criptografia simétrica e a assimétrica. Na criptografia simétrica, ou criptografia de chave secreta, é um processo que utiliza a mesma chave para encriptar e descriptar uma mensagem. Encriptar é transformar ela em código e descriptar é transformar do código para mensagem. E ela não fornece a possibilidade de verificar a identidade do emissor ou do receptor da mensagem em questão. Ali, ó. Pode voltar, Dai. Isso mesmo, simétrico. Ali. A pessoinha mandou um olá lá pro rapazinho. O que aconteceu? Saiu do celular dela a mensagem e foi para a rede de internet. Essa mensagem foi encriptada. O criptograma virou todo aquele código que está dentro do quadradinho. Aí essa mensagem foi lá pro celular do rapazinho. O que aconteceu? Antes de chegar no celular dele, lá na rede Wi-Fi, ela vai ser descriptografada e a mensagem vai chegar lá no celular do rapazinho. Pode passar daí, por favor.
E aqui nós temos a criptografia assimétrica, ou criptografia de chave pública. Utiliza um par de chaves diferentes uma da outra. Uma é para encriptar a mensagem e outra para descriptar. A chave para encriptar é conhecida como chave pública, enquanto a chave para descriptar é conhecida como chave privada. Qual que é a diferença aqui da criptografia simétrica para assimétrica? Na simétrica, nós temos apenas uma chave que ela encripta e descripta a nossa mensagem. Então, ela vai transformar em código e essa mesma chave vai tirar essa transformação dessa mensagem. Na assimétrica, nós temos uma chave gerando a encriptação e lá no celular do rapazinho, eu já tenho uma criptografia assimétrica. Ele tem duas chaves. Uma chave, ao mesmo tempo, uma chave que é pública e a outra que é privada. A pública, ela vai conseguir encriptar a mensagem e a privada vai conseguir descriptá-la. Pessoal, desculpa o barulho que passou um carro de som aqui. Prontinho. Pode passar, Dai. Então, pessoal, eu vou falar só mais um pouquinho da encriptação. O que acontece com a encriptação? Por que é necessário que tenha isso? Por quê? E qual que é a criptografia mais utilizada? A criptografia mais utilizada é a assimétrica. Volta um slide, Dai, por favor. Por que é a assimétrica? Porque eu tenho duas chaves com funções diferentes. E essas chaves com as suas funções diferentes fazem com que a gente tenha essa informação muito melhor armazenada na nossa rede. Por quê? Armazenada não, desculpa. Enviada na nossa rede. Como que acontece o ataque hacker, por exemplo? O hacker, ele consegue fazer a desencriptação dessa mensagem. Quando nós temos essas duas chaves, a chave pública e a chave privada, elas sendo utilizadas, essa chave privada, ela não vai para a rede. Ela nunca é transmitida pela rede. Então, a chave privada, ela é apenas de uso do usuário. Só o rapazinho ali tem a chave privada dele. Então, só a chave privada dele consegue descriptar esses dados. É o que acontece nas compras pela internet. Como que a empresa, o website, ele vai garantir que aquela compra seja efetivada e que os dados ali bancários, né, dados pessoais, dados bancários, coisa séria, eles serão ali tratados com segurança. Qual a criptografia que vai ser usada para que esses dados sejam realmente seguros para serem enviados pela internet? Justamente isso. A empresa, ela tem a chave privada, e essa chave privada é a única que consegue descriptografar os dados bancários do usuário. E aí a compra ela é realizada e os dados bancários do usuário totalmente criptografado na rede para os hackers ou qualquer um que queira acessá-los. E é isso, pessoal. Essa é a nossa apresentação de como funcionam as redes Wi-Fi. Falamos um pouquinho para vocês quais são, quem inventou, qual é o contexto histórico, científico envolvido na época da criação das redes Wi-Fi, qual foi a evolução dos protocolos de segurança desses padrões da rede Wi-Fi e como que as mensagens são enviadas, os dados são enviados pela rede, tentando dar um mínimo de segurança para que as nossas informações sejam tratadas de forma responsável. É isso, boa noite. Muito bom, meninas, parabéns na apresentação. Tem um formulário, né, de frequência, que eu posso postar no chat aí para o pessoal. Vocês vão ter um tempo de pergunta, tempo para que perguntem ou comentem alguma coisa. Sim, pessoal, quem tiver alguma pergunta sobre a nossa apresentação, fique à vontade. Pode mandar no chat, quem não puder abrir o áudio. E fique à vontade para perguntar qualquer coisa
a respeito da nossa apresentação. O link do formulário de presença eu vou colocar no chat agora, ok? Preencham para que vocês consigam a presença de vocês no sistema. Eu estou aguardando colocar o formulário aí, né, para o pessoal poder acessar. A gente não tem nenhuma pergunta. Formulário no chat, pessoal. Gostaria de parabenizar as alunas que apresentaram hoje, né? Trouxeram coisas que a gente nem sabia, às vezes, a história da Wi-Fi. Bem interessante. Parabéns pela apresentação. Obrigado, professor. Obrigada. Obrigada a todos também. Bom, então acho que a gente finaliza, né, mais um mini curso do PIBID de Física do Washington, juntamente com o IFG. Sheila, para os alunos que são do Washington, vocês preferem esse horário? Fica melhor para vocês, mais viável? O horário noturno ou durante o dia, como a gente estava fazendo? Às 15 ou às 16 horas? Só para a gente tirar uma dúvida. A Ana Clara respondeu às 15 horas. Eu acho que pode parar a gravação, né, Rodrigo?